Leitura do livro Crescendo em Oração, autor Mike Bickle, capítulo 5. Um plano prático para crescer em oração. Abre aspas. Não ore quando você sentir vontade de orar. Tenha um encontro marcado com o rei e mantenha-o. Citação de Corrie ten Boom. Há mais em relação ao desenvolvimento de uma vida de oração consistente do que amar a Deus, saber o que constitui a oração eficaz e buscar permanecer em Cristo. Isso também envolve assuntos práticos, como estabelecer horários definidos para a oração e organizar listas que nos ajudem a focar na oração. Entenda as dificuldades que talvez você experimente no desenvolvimento de uma vida de oração consistente, porque eu também tenho lutado contra muitas dessas mesmas dificuldades. Mas pela graça de Deus, tenho conseguido manter uma vida de oração consistente há mais de 35 anos. Neste capítulo, compartilharei um plano simples, porém prático, para ajudá-lo a crescer em oração. Um plano que tem me ajudado há muitos anos. Ainda uso este plano de 3 partes. 1. Estabeleça um horário regular de oração. Um horário determina quando você orará. 2. Faça uma lista de oração. Uma lista de oração o ajuda a focar sobre o que orar. 3. Cultive uma visão correta de Deus. Uma visão correta de Deus faz com que você queira orar. Se você adotar esses 3 passos simples, eu declaro confiantemente que com o passar do tempo, tanto a sua firmeza como o seu deleite na oração aumentarão dramaticamente. Quando eu estava lutando na faculdade para estabelecer minha vida de oração, um líder sugeriu que eu agendasse um horário a cada dia e fizesse uma lista de oração. Ele me garantiu que fazendo essas 2 coisas, isso mudaria minha vida de oração com o passar do tempo, e ele estava certo. Fiquei hesitante a princípio, mas o seu conselho funcionou. Se você agendar um horário e fizer uma lista de oração, você orará 10 vezes mais do que agora. Tenho feito essa afirmação há mais de 30 anos. As pessoas geralmente não acreditam e outras até mesmo argumentam contrariamente. No entanto, persisto porque tenho provado que isso é verdade em minha própria vida e testemunhado os resultados de outros que aplicam esse plano em suas vidas. Funcionará para vocês e então alguns se perguntarão por que não começaram essa prática muito antes. Tópico: programe um horário de oração. A vida é agitada e há muitas demandas em nosso tempo. Por essa razão, precisamos ter a determinação de desenvolver uma vida de oração consistente. Se nós mesmos não estabelecermos a nossa agenda, outros o farão por nós e o resultado será pouquíssimo tempo para a oração. É de suma importância que agendemos um horário para a oração. Parece simples, mas estabelecer um horário habitual impactará profundamente a nossa vida de oração. Obviamente, não manteremos os nossos horários 100% das vezes, mas os manteremos mais frequentemente do que as ocasiões em que não conseguirmos mantê-los. Sinto-me bem se iniciar 85% das vezes meu horário agendado de oração. Nem sempre permaneço em oração o tempo todo que planejei. No entanto, determinei em meu coração iniciar o meu período de oração e começo daí. Almejo mantê-lo 100% das vezes, porque considero o meu tempo de oração como um encontro marcado, sagrado, que tento não perder, exceto devido a uma emergência. Encorajo-o a fazer o mesmo. Não limito a minha vida de oração aos meus horários agendados de oração. Oro muito na correria durante o dia. A oração na correria faz parte do permanecer em Cristo e o ajudará a permanecer nele também, como aprendemos no capítulo anterior. Mas você orará e permanecerá nele muito mais consistente se tiver horários regulares para conversar com Deus, estabelecidos em sua agenda semanal. Se você não separar intencionalmente um horário para orar, você orará bem menos.
Não podemos continuamente usar mal horas e horas a cada semana e ainda assim termos uma forte vida de oração. Crescer em oração leva tempo. É normal que eventos inesperados e emergências interrompam os nossos horários, mas o meu alvo é manter 85% do meu tempo de oração agendado. Você talvez tenha que ocasionalmente reavaliar o seu horário de oração definido ou programado. Talvez seja necessário fazer pequenos ajustes em seu programa para mantê-lo funcionando com outras coisas que estejam acontecendo em sua vida. Todos nós temos 168 horas para usar a cada semana. Se usarmos 10 horas por dia para dormir, comer e nos vestir, 70 horas por semana, isso nos deixará cerca de 100 horas por semana para o trabalho e outras coisas. Com um programa criativo e 100 horas por semana, a maioria das pessoas consegue encontrar 1 hora ou mais por dia para oração se realmente quiserem. Temos tempo para as coisas com as quais realmente nos importamos. Sem uma programação de oração como parte das nossas atividades habituais, talvez desejemos sinceramente ter 1 hora de oração por dia, mas geralmente não chegaremos a fazê-lo. À medida que fizermos da oração uma parte programada das nossas rotinas, oraremos muito mais consistentemente. Tópico: faça uma lista de oração. Recomendo, além de programar um horário diário de oração, que todos os cristãos preparem uma lista de oração, ou várias listas. Uma lista de oração é uma ferramenta simples que pode ajudá-lo a se manter focado durante o seu tempo de oração. Frequentemente, quando sento-me para orar, a minha mente está vazia. Preciso de um empurrãozinho para me ajudar a focar, especialmente quando me sinto cansado ou distraído. E assim sendo, uso listas de oração. Tenho descoberto que são inestimáveis. Eu tinha 18 anos de idade quando fiz a minha primeira lista de oração, e 40 anos mais tarde ainda estou usando listas porque ainda preciso delas. De maneira nenhuma limito as minhas orações aos itens das minhas listas. Usando as minhas listas de oração como um guia, fico livre para sair delas a qualquer hora. Frequentemente sinto um desejo de orar numa direção diferente e gosto de orar com a inspiração que vem com o direcionamento do Espírito Santo. Quando sigo o seu direcionamento, talvez não termine de orar de acordo com minhas listas, mas as listas estão sempre presentes como um motor de arranque se eu precisar delas. Quanto mais orarmos, tanto mais as nossas listas de oração crescerão e mudarão com o passar do tempo. O Senhor nos direcionará a mudarmos o foco das nossas orações nas diferentes épocas da nossa vida. Assim sendo, adiciono orações e pessoas às minhas listas de oração a qualquer momento que eu precisar. Paulo nos chamou a orarmos sempre com toda a oração, com todos os tipos de oração e com súplicas, no Espírito por todos os santos. Efésios 6,18. Fazer uma súplica significa simplesmente fazer um pedido. As nossas súplicas podem incluir a nossa oração por muitas pessoas e lugares diferentes. Tenho 3 listas de oração. Uma para a minha vida pessoal, uma para pessoas e lugares, ministérios, negócios, cidades, nações, e uma para questões de justiça, inclusive governos e problemas sociais. Oro por mais dons, frutos e sabedoria do Espírito em cada uma dessas áreas, como você verá no próximo capítulo. A seguir, há um breve resumo de um pouco do conteúdo das minhas listas. Subtópico: pela minha vida pessoal. Esta lista inclui várias categorias, como por exemplo, a oração pelo meu homem interior, meus ministérios e minhas circunstâncias física, financeira e relacional. Alguns anos atrás, desenvolvi uma lista de 10 orações focada no fortalecimento do meu homem interior, fazendo um acróstico com a palavra fellowship, que significa comunhão.
Compartilho essas orações detalhadamente no capítulo 14. Também uso o acróstico com a palavra trust, que traduzida é confiança, para me lembrar de 5 frases curtas que me ajudam a ter comunhão com o Espírito Santo que habita em mim. Veja o capítulo 15. Subtópico: por pessoas e lugares. Mantenho uma lista atualizada de indivíduos, ministérios e cidades pelos quais oro regularmente. Oro por indivíduos, parentes e amigos, ministérios, incluindo a minha igreja local, missionários e trabalhos missionários em partes específicas do mundo e assim por diante. Também oro pelos destinos de determinadas cidades. Jerusalém, por exemplo, e Cairo, porque o Senhor colocou essas cidades no meu coração. E por nações com grandes necessidades, como o Egito, a Síria, o Haiti, a Rússia, a Coreia do Norte, Israel e assim por diante. Passo um tempo extra orando pela cidade de Jerusalém e pela nação de Israel, porque as Escrituras nos exortam a orar por Jerusalém. Salmo 122, 6, Isaías 62, 6 e 7. Uma vez que ela tem um lugar especial no coração do Senhor e em seus propósitos para o final dos tempos. Finalmente, intercedo pelos que estão em autoridade na minha cidade e nação, de acordo com a exortação de Paulo em sua primeira carta a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Subtópico: por justiça. Esse é um tema amplo, que inclui questões governamentais e sociais, como, por exemplo, o fim do aborto e do tráfico humano e os sistemas educacionais injustos. A minha lista às vezes inclui situações relacionadas a injustiças econômicas, direitos de uso hídricos, inquietações sociais, terrorismo, tumultos, etc. Desastres naturais, furacões, tsunamis, tornados, secas, enfermidades, AIDS, tuberculose, crises sociais, por exemplo, fome, genocídios e outras. Como mencionei anteriormente, creio que a maioria de nós orará 10 vezes mais se usarmos as 2 ferramentas práticas de estabelecer um horário diário para oração e desenvolver listas de oração. Usando adequadamente essas ferramentas práticas, você estará mais bem equipado para orar com foco e coerência nos próximos anos. Por que não testar isso no ano que vem e ver o quanto mais você orará, tendo um horário definido para oração e usando listas de oração? Tópico: a disciplina da oração não é legalismo. Algumas pessoas alegam que estabelecer um horário ou usar uma lista de oração é legalismo. Pode ser, mas não precisa ser. Somos legalistas quando tentamos merecer o amor de Deus, orando ou obedecendo às regras. As boas novas do Evangelho é que não temos que merecer isso. Deus oferece o seu amor e graça gratuitamente. A coerência na oração, conversar com o Senhor regularmente e com foco, simplesmente nos posiciona de forma a ficarmos sentados diante dele mais frequentemente para que possamos experimentar mais da sua graça gratuita diariamente. Estabelecer um horário regular para a oração não é uma tentativa de merecer o amor de Deus, é um reflexo do nosso desejo de controlarmos as nossas agendas para que possamos fazer da oração uma prioridade. Eu exorto a não cair na antiquíssima mentira que automaticamente chama toda a disciplina de legalismo. Essa mentira tem roubado de muitas pessoas a bênção de uma vida de oração consistente. O fato de não termos objetivos ou de sermos passivos e de só pensarmos no momento presente não é o que a liberdade na graça significa. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Gálatas 5,13. A graça de Deus nos capacita a disciplinarmos o nosso tempo, dinheiro
e desejo de forma que a sua vontade para a nossa vida se cumpra, que nos posicione a experimentarmos mais da sua graça e que nos capacite a encontrá-lo de um modo melhor. O que Jesus oferece gratuitamente na graça e o que de fato experimentamos são frequentemente duas coisas bem diferentes. Eu quero experimentar na prática, em minha vida cotidiana, tudo o que Ele me oferece gratuitamente. Sou capaz de fazer isso melhor à medida que conversar com Ele. Eu quero experimentar na prática, em minha vida cotidiana, tudo o que Ele me oferece gratuitamente. Sou capaz de fazer isso melhor à medida que conversar com Ele se torna uma prioridade para mim. Agendar um horário para Ele é uma expressão tanto do meu amor por Ele, como também da minha fome por mais. Não é, de forma alguma, uma tentativa de merecer amor daquele que dá o seu amor gratuito e abundantemente. Tópico: cultive uma visão correta de Deus. Cultivar uma visão correta de Deus, o terceiro passo do meu plano de ações práticas, é outro aspecto essencial para crescermos em oração. Muitos cristãos têm uma visão errada de Deus. Por exemplo, muitos vivem sobre a suposição, muito comum e completamente errada, de que Deus é um irado feitor de escravos, que nos força a orar ou aguenta as nossas conversas com Ele para provarmos a nossa devoção. Ou pensam ainda que é um Deus estoico, que não tem nenhum interesse em nossa vida. Nada poderia estar mais longe da verdade. Deus é um Pai carinhoso, que ama profundamente os seus filhos, e Jesus é um rei e noivo cheio de desejo para com seu povo. Em nossa caminhada para crescermos em oração, é essencial que estabeleçamos um forte fundamento bíblico em nossa vida para podermos ter uma visão correta de Deus. A palavra de Deus nos diz a verdade em relação a quem Deus é. Sem esse fundamento, é difícil sustentarmos a nossa vida de oração. À medida que passamos a conhecer a Deus como nosso carinhoso Pai e a Jesus como Rei e Noivo, somos capacitados a buscar a Deus com todas as nossas forças e a experimentar um novo deleite em nosso relacionamento com Ele, à medida que crescemos em oração. A nossa vida de oração é muito diferente quando nos achegamos confiantemente a Deus com a certeza de que Ele se deleita em nós e fica de fato contente com o seu relacionamento com o seu povo. O meu pai terreno e eu éramos bons amigos. Ele era o meu líder de torcida número 1 e durante a minha infância ele me apoiava constantemente. Por essa razão, não havia ninguém com quem eu gostava mais de estar do que com meu pai. Eu gostava de estar com ele porque sabia que ele gostava de estar comigo e eu sentia isso. Lembro-me de quando descobri pela primeira vez que o Senhor se agrada de mim ainda mais do que o meu pai. Quando vi essa verdade, eu queria estar com o Senhor e conversar com Ele muito mais do que eu havia desejado antes. É agradável conversar com alguém que realmente se agrada de você. Vários anos atrás, escrevi um livro centrado nessa verdade, intitulado Paixão por Jesus. As pessoas frequentemente me perguntam: como você se apaixona por Jesus? Posso dizer-lhe, a chave é simples. Posso dizer-lhe, a chave e é simples. À medida que crescemos em nosso entendimento da sua paixão por nós, isso desperta uma paixão em nossos corações por Ele. Encontramos o coração de Pai de Deus. É fundamental. Encontramos o coração de Pai de Deus. Não. Encontrarmos o coração de Pai de Deus é fundamental para crescermos em oração. Pouco antes de Jesus morrer, ele fez um pedido estarrecedor ao seu Pai. Ele pediu para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 23. Jesus quer que saibamos que o seu Pai nos ama exatamente como ele ama Jesus. A oração de Jesus por nós nos dá uma revelação do grande valor que temos aos olhos de Deus. A revelação de que o Pai nos ama assim como ele ama Jesus é uma profunda declaração do nosso valor para ele.
Paulo nos diz que recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Romanos 8,15. No hebraico, Abba é um termo de carinho referente a um pai, muito semelhante a papai em nossa cultura. Indica respeito, mas também afeição e intimidade. O entendimento de Deus como Abba e o conhecimento da nossa identidade como seus filhos adotados nos capacita a rejeitarmos as acusações de Satanás de que somos fracassados e irremediáveis. Essa verdade de que o Deus Abba se deleita em nós, até mesmo em nossa fraqueza, é uma âncora estabilizadora que nos dá confiança na oração. Como filhos e filhas de Deus, podemos nos aproximar do seu trono com confiança e sem nos sentirmos envergonhados ou hesitantes. A nossa vida de oração não crescerá apropriadamente até que alcancemos um lugar de confiança em Deus, sabendo que somos amados e que Ele se deleita em nós, até mesmo em nossa fraqueza. Ao admoestar os maridos a amarem as suas esposas, Paulo descreveu o grande mistério da redenção como um casamento entre Cristo e a Igreja. Efésios 5, versículos 29 a 32. Antes que o Senhor volte, a Igreja verá a si mesma como uma noiva, clamando ao seu rei e noivo, para que ele venha a ela, como João profetizou no livro de Apocalipse. O Espírito e a noiva proclamam: Vem. Apocalipse 22:17. Até mesmo agora, o Espírito Santo está enfatizando a identidade da Igreja como a sua amada noiva. Como filhos de Deus, somos posicionados a experimentar o trono de Deus. Somos herdeiros do seu poder. Apocalipse 3:21 e Romanos 8:17. Como noiva de Cristo, somos posicionados a experimentar o coração de Deus. A mensagem da noiva tem a ver com as ardentes emoções de Jesus para com o seu povo e o seu compromisso de compartilhar o seu coração, lar, trono, segredos e beleza com ele. Em novembro de 1995, tive um sonho profético sobre essa verdade bíblica. No sonho, o Senhor falou audivelmente comigo enquanto eu estava em um palco num grande auditório lotado de jovens adultos. Ele disse: chame as pessoas de Efzibá. Essa palavra relembra uma passagem de Isaías. Tu serás honrada e chamada Efzibá, porquanto o Senhor terá grande prazer em ti, da mesma maneira como o noivo se alegra da noiva. Assim também o teu Deus se alegrará de ti. Isaías 62, 4, 5. O Senhor continuou a me instruir naquele sonho, dizendo em voz alta: diga ao povo que eu me deleito neles e me alegro neles, como um noivo se alegra com a noiva. No sonho, assim que chamei o seu povo de Efzibá e declarei: e o Senhor se alegra neles, o poder de Deus os tocou e transformou as suas vidas dramaticamente. Acordei do sonho e abri a minha Bíblia em Isaías 62, 4. O nome hebraico Efzibá tem o significado de o deleite do Senhor. Podemos ter confiança no amor de Deus porque sabemos que Deus se alegra com o seu povo e com seu relacionamento com eles, assim como um noivo se alegra com a sua noiva. Isaías 62, 4 e 5. O Senhor está levantando uma multidão de homens e mulheres, cantores, pregadores, evangelistas, escritores, intercessores, pessoas nos locais de trabalho, no mundo todo, que proclamarão que Deus se alegra com o seu povo. Então será normal para o povo de Deus confiar em seu afeto por eles, em vez de recuar envergonhados, como muitos fazem hoje. A forma como vemos a Deus determina a forma como nos aproximamos dele em oração. Se o vemos como estando distante e irado, não desejaremos orar muito. Quando o vemos como um pai carinhoso e um noivo apaixonado que deseja que nos acheguemos a ele, então oraremos muito mais. Muitos cristãos não têm uma imagem de Deus como uma pessoa que se deleita em seu povo com um coração de alegria. Na verdade,
creio que muitos veem a Deus, na maioria das vezes, como irado ou triste. Mas a verdade é que o seu coração está cheio de alegria em relação a nós. Sofonias 3,17. E a apropriação dessa poderosa verdade nos ajudará a crescermos em oração com grande confiança. Tópico: ocupado demais para orar? Um desafio que todos nós enfrentamos em nossa caminhada de crescermos em oração é a necessidade de administrarmos o trabalho e as responsabilidades da vida. A maioria de nós achamos que estamos ocupados demais para orar, mas a verdade é que estamos ocupados demais para não orar. Não podemos nos dar ao luxo de realizar as nossas responsabilidades enquanto estivermos vivendo espiritualmente esgotados. Como já afirmei, o chamado à oração é para todos os cristãos. O Senhor chama a cada um dos seus filhos, não importa qual seja a sua ocupação: advogado, médico, encarregado de manutenção, carpinteiro, contador, atleta, músico, professor, uma mãe que ensina os seus filhos em casa, etc. Ter uma vida verdadeira de oração. Alguns cristãos pensam que se separarem um tempo para orar, perderão um tempo valioso para mais servir a sua família, amigos, igreja ou negócio. Eu lhe garanto que as pessoas que oram habitualmente amam mais a sua família, seus amigos, seus vizinhos e até mesmo seus inimigos, porque os seus corações são capacitados pelo Espírito Santo e suas emoções negativas diminuem, capacitando-as a amarem mais profundamente e mais consistentemente. A melhor coisa que maridos e esposas, pais e mães podem fazer para o casamento e a família é crescer em oração. O mesmo se aplica a pastores e líderes consagrados a Deus no mercado de trabalho. Não é uma questão de escolhermos o trabalho ou a oração. Devemos nos envolver em ambos com o equilíbrio apropriado e na ordem certa. Jesus é o nosso exemplo e ele não permitia que o seu ministério aos outros atrapalhasse a sua vida de oração, nem permitia que a sua vida de oração atrapalhasse o seu ministério aos outros. Os evangelhos nos mostram o quanto Jesus valorizava a oração, até mesmo depois que ele havia ministrado durante longas horas na pregação e cura dos enfermos. Ainda assim, ele ia a um lugar isolado para orar, para ter comunhão com seu Pai e ser fortalecido. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Marcos 6, versículo 46. Jesus enfatizou a importância da oração em seus ensinamentos e em sua vida pessoal, tanto nesta era como na era vindoura. Na verdade, ele continuará intercedendo para sempre à destra do Pai. Romanos 8:34, Hebreus 7:25. Durante o seu ministério terreno, Jesus frequentemente passava longas horas em oração. Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Lucas 5,16. Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Lucas 6,12. Se a oração habitual era importante para Jesus, então quanto mais importante deveria ser para nós? Se Jesus orava frequentemente, quanto mais nós devemos fazer isso? Em outras palavras, a oração não é apenas uma atividade dentre muitas outras boas atividades espirituais. É a atividade essencial para uma vida profunda e plena que glorifica a Deus e nos capacita a andarmos na plenitude da nossa vocação em Deus. Subtópico: tempo, tanto para Deus como para as pessoas. Realmente, temos tempo suficiente tanto para nos aprofundarmos em Deus, como também para nos relacionarmos bem com as pessoas. Não precisamos desistir do nosso tempo de oração com Deus para cumprir a sua vontade em nossas responsabilidades pessoais relacionadas aos nossos empregos e vida familiar. Tenho descoberto que a maioria de nós consegue roubar para o reino parte do tempo que passamos. Tenho descoberto que a maioria de nós consegue roubar, entre aspas, para o reino
parte do tempo que passamos em recreação e entretenimento, e ainda assim termos tempo para os nossos empregos e famílias. Sei que há exceções, mas são raras. Precisamos ser fortemente determinados a crescer em nossa vida de oração e na intimidade com Deus, porque a nossa cultura tem ficado cada vez mais ocupada e ruidosa, sufocando a nossa capacidade de criarmos um espaço sagrado de comunhão com Deus. No entanto, até mesmo com muito trabalho e agendas escolares cheias, a maioria de nós tem mais tempo do que imagina. É imperativo que busquemos redimir o nosso tempo em vez de permitirmos que ele seja desperdiçado juntamente com a nossa vocação, devido ao entretenimento e coisas materiais. Seríamos sábios em aceitar um estilo de vida mais simples para criarmos tempo a fim de nos conectarmos com Deus e crescermos em Sua palavra. Eliminar ou limitar as atividades são essenciais com as quais nos envolvemos. É muito melhor do que diminuir o nosso tempo com Deus. A escolha parece clara, no entanto, muitos cristãos sinceros continuam fazendo escolhas erradas dia após dia. Tenho percebido que a tarefa de equilibrar o meu tempo para o trabalho, descanso, família e relacionamentos é desafiadora. Portanto, peço ao Espírito Santo que me ajude a saber a melhor maneira de passar o meu tempo em cada período da minha vida. Ele tem a resposta para cada um de nós. Paulo nos deu um conselho muito bom com relação a assumirmos o controle das nossas agendas, para aproveitarmos ao máximo o nosso tempo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, versículos 14 a 16. Paulo escreveu esse conselho em sua carta a cristãos letárgicos da igreja de Éfeso, que estavam dormindo espiritualmente. Paulo estava primeiramente exortando-os a despertarem e a se despojarem da sua letargia e passividade espiritual, para que Cristo brilhasse sobre eles. O que Paulo quis dizer com o brilhar de Cristo sobre eles foi que o Senhor liberaria sua presença para tocar os seus corações. Em seguida, Paulo os desafiou a usarem o seu tempo sabiamente. Em vez de dizer, aproveitando bem cada oportunidade, algumas traduções bíblicas dizem, remindo o vosso tempo. Remir o nosso tempo significa usá-lo com o máximo cuidado para que possamos crescer em Deus e expandir o seu reino. Envolve estabelecermos prioridades santas e sábias para o uso do nosso tempo. Se não organizarmos o nosso tempo, outros se apossarão dele, como afirmei anteriormente, e acabaremos vivendo sob a tirania do urgente, entregando-nos a qualquer oportunidade, evento social, necessidade ou crise que se apresente a nós no momento. Conheci pessoas que viveram de acordo com os caprichos de todos e de tudo o que lhe vinham ao encontro, mas ao olharem para trás, com o passar dos anos, lamentavelmente admitiram que muitas dessas pressões, oportunidades e questões urgentes não estavam relacionadas à sua vocação em Deus ou à tarefa que ele havia lhe designado na vida. Viva para o que é importante e não para a tirania do urgente. O tempo é um recurso não renovável em nossas vidas. Depois de gastá-lo, não podemos recuperá-lo. Estabelecer um horário definido para a oração é uma maneira pela qual podemos remir o nosso tempo. O nosso tempo pode adquirir coisas eternas que duram para sempre. Podemos investir o nosso tempo de forma que os nossos corações sejam despertados da morte, da passividade e experimentemos a luz da presença de Deus. Então somos capacitados a amar a Deus e as pessoas de maneira muito mais consistente. Um uso focado no tempo é vital para qualquer um que deseje ter uma forte vida de oração. O escritor e filósofo Henry David Thoreau reconheceu a importância de usarmos o nosso tempo sabiamente. Ele escreveu:
abre aspas, como se você pudesse matar o tempo sem prejudicar a eternidade. Fecha aspas. Nos dias de hoje, com tanto tempo prescindível disponível a muitos, precisamos decidir investir cada dia sabiamente. O chamado santo, sadio, bíblico a uma solitude sagrada permite que cresçamos no amor. Capacitamo-nos a amarmos a Deus e amarmos as pessoas ao longo do caminho. Estarmos conectados com Jesus no coração, pela oração, é a tábua de salvação que nos capacita a sustentarmos o ministério na cura dos enfermos e na prática de obras de justiça e compaixão durante décadas, sem nenhum esgotamento. O propósito da oração nunca foi o de apenas pedirmos que Deus nos dê coisas. Ao contrário, é um tempo de encontro com Deus, quando nosso espírito é energizado à medida que crescemos em nosso amor por Ele. Ela nos capacita a amarmos a Deus e as pessoas, recebendo o amor de Deus como pai e noivo. Podemos encontrar tempo para a oração, evitando a tendência de desperdiçarmos tempo com conversas vãs, televisão demais, mídias sociais ou recreações, e um excesso de redes sociais, que ajudam os nossos ministérios ou negócios crescerem. Temos que dizer não a certas coisas, até mesmo a algumas coisas boas, para termos tempo para dizermos sim ao crescimento em oração. O tempo para oração não aparecerá de repente em nossa agenda. Temos que nos apossar dele dizendo não a algumas atividades e prazeres legítimos. Podemos dizer não até mesmo a algumas coisas importantes em nossa vida, porque orar é a coisa mais importante, até mesmo a melhor coisa. Leia o que Jesus disse a Marta, quando ela queria que a sua irmã mais nova, Maria, parasse de ficar sentada aos pés de Jesus para ajudá-la a preparar a refeição. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Em nossos períodos de oração, é essencial desligarmos o nosso telefone, como também o nosso e-mail, Facebook, Twitter e todas as outras mídias sociais. A pessoa que é estimulada demais com informações e comunicações não conseguirá conectar-se com Deus da mesma maneira com que o faria desligando seus aparelhos durante a oração. A nossa cultura é estimulada demais com informações e recursos visuais. Isso nos drena emocional e mentalmente. A nossa energia emocional e mental é limitada exatamente como é a nossa energia física. E da mesma forma com que precisamos descansar depois de exercícios físicos, também precisamos descansar ao sermos excessivamente estimulados emocionalmente. Subtópico: a oração constrói relacionamentos fortes. A oração é muito relacional. Uma forte e vigorosa vida de oração, mais cedo ou mais tarde, levará a relacionamentos fortes e saudáveis. As pessoas que mais valorizam seus relacionamentos com Deus e com os outros são as que desejam amar com maior profundidade e coerência e, portanto, desejam crescer em oração. A oração nos capacita a vencer alguma das tendências naturais que podem indiretamente atrapalhar os nossos relacionamentos, como, por exemplo, a preguiça, o mau humor, a vaidade e a negligência exagerada com relação à comida e à bebida, como também a nossa tendência de buscarmos reconhecimento das pessoas. Thomas Dubai escreveu que a abnegação na graça de Deus tem a ver com esvaziarmos-nos para podermos ficar plenos e íntegros, para que possamos amar bem. A oração não é antissocial. Na verdade, a verdadeira oração é o oposto. Tem tudo a ver com o amor. Precisamos nos retirar do excesso de atividades que atrapalham a nossa capacidade de amarmos a Deus e as pessoas. Sim, é um paradoxo, porque leva tempo com Deus para crescermos em nosso relacionamento com Ele e com as pessoas. São somente as pessoas emocionalmente saudáveis que cultivam um coração calmo, que conseguem crescer em profundidade relacional. Alguns jogam a culpa das suas tendências antissociais em sua vida de oração, mas isso é uma fuga perigosa.
Uma vida de oração saudável, mais cedo ou mais tarde, resultará em relacionamentos saudáveis. Você não precisa envolver-se em todos os eventos sociais que aparecem porque você valoriza os relacionamentos. Você terá que dizer não a algum deles, mas os relacionamentos que você mantiver serão saudáveis. Quando carecemos de um tempo de qualidade com Deus, a nossa busca sincera por relacionamentos profundos com as pessoas frequentemente resulta em decepções, frustrações e numa sensação de solidão, até mesmo em meio a muitas atividades sociais. Para termos mais qualidade nos relacionamentos, precisamos gastar tempo para conectarmos-nos com Deus, porque simplesmente não temos os recursos emocionais para nos relacionarmos bem, a menos que os nossos corações sejam capacitados e cheios de paz pelo Espírito Santo. Não é a oração, e sim o temor, a vergonha e outras emoções que levam alguns a um isolamento não saudável e a evitarem relacionamentos. Se você gastar o tempo necessário para a oração e implementar os 3 passos práticos descritos neste capítulo para o desenvolvimento da sua vida de oração, estabelecer uma agenda para períodos regulares de oração, fazer uma lista de oração e cultivar uma perspectiva correta de Deus, você descobrirá que crescerá não somente em oração, mas também no amor por Deus e pelas pessoas. A agenda estabelecerá quando você ora. A lista de oração o ajudará a focar no que orar. E uma perspectiva correta de Deus fará com que você queira orar. Vamos fazer agora uma breve análise dos tipos dos temas de oração que o ajudarão a organizar os seus períodos de oração.